Pessoal, olha onde eu estou, mais uma vez em frente ao Agarrás. Todo mundo sabe, quando eu chego aqui é bronca. Hospital Regional do Alto Sertão. É um problema atrás do outro. Ontem pela manhã deu entrada nesta unidade uma criança com fortes dores abdominais, suspeita apendicite. Passou o dia todo por aqui com dores, precisou ser transferida para o Hospital Regional de Santana do Ipanema. Mas cadê a ambulância? Foi necessário solicitar a ambulância da UPA do município de Delmiro Gouveia, que prontamente atendeu. Mas aí eu quero perguntar à sociedade, como que nós vamos viver com um hospital numa estrutura dessa, mas não tem uma ambulância que possa transferir um paciente? E o mais agravante, por que transferir um paciente para uma simples cirurgia de apendicite, se fosse o caso? É aquilo que eu falo, o hospital continua sem ambulância, dependendo da ambulância da UPA. Essa criança com suspeita de apendicite e no hospital não tinha médico pediatra. Isso mesmo que você ouviu. Aqui no Agarrás não tem médico pediatra, porque na pediatria está faltando médico pediatra. Como pode um hospital nesse porte não ter pediatra, não ter ambulância? Então, o que tem por aqui? Cabide de emprego. Emprego para os aliados da prefeita Ziane Costa, do governador Renan Filho e também do deputado Paulo Dantas, aquele que Lau da Barragem apoia, tá? Você vai continuar votando nos candidatos do Lau, da Ziane e do Renan? Pois é. Falar nesse trio, eu recebi também denúncia que os vigilantes aqui dessa unidade já estão completando 3 meses sem receber. Tem um áudio e tudo mais. Segundo informações dos próprios vigilantes, 3 meses praticamente sem receber os seus vencimentos, ou seja, os seus salários. Tem dinheiro para tudo, menos para pagar aos pais de família. Isto é um absurdo, governo do estado de Alagoas, isto é vergonhoso o que você faz com as pessoas. Enquanto isso, sexta-feira à noite, o governador, o seu pai, senador Renan Calheiros, Paulo Dantas e toda a equipe tinha dinheiro para farrar aqui no hotel de luxo do papai. Veja aí. Viu? Mas para pagar aos vigilantes aqui do Agarrás não tem dinheiro. Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles farrarem com o nosso dinheiro, pode, né? Mas pagar os vigilantes, pagar as pessoas, não tem dinheiro. Canal do Sertão, que também está abandonado pelo governo de Alagoas, que coloca culpa no governo federal. Mas vamos ouvir o que diz o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Nós fomos surpreendidos, nesse último final de semana, com uma declaração do governador de Alagoas, o senhor Renan Filho, onde ele afirma que durante a administração do presidente Bolsonaro, o nosso governo executou no seu estado a paralisação do Canal do Sertão Alagoano. É importante esclarecer fatos para que as narrativas não sejam colocadas como verdade. O Canal do Sertão Alagoano é uma obra importantíssima, uma obra que emancipa, que liberta as populações do interior de Alagoas da dependência do carro-pipa. Este governo do presidente Bolsonaro investiu 180 milhões de reais e concluiu a 4ª etapa desse canal, permitindo que 113 mil alagoanos tivessem potencialmente acesso à água. Ocorre que o governador insistiu com o nosso ministério para que nós dessemos ordem de serviço para a 5ª etapa desse canal, numa licitação de 2010, que tem 6 acórdãos do Tribunal de Contas da União. 6 acórdãos. Todos eles mostrando a inviabilidade de se trabalhar essa licitação, porque havia um sobrepreço, ou seja, um preço acima do mercado na época de mais de 50 milhões de reais, além de uma série de outras irregularidades. Nós oficiamos ao governador por diversas ocasiões, fizemos 3 ofícios ao governador,
solicitando que o seu corpo técnico nos fornecesse os dados para que nós pudéssemos conveniar e realizar a quinta etapa. Uma das principais orientações do Tribunal de Contas foi que o que já estava construído fosse dado funcionalidade, ou seja, funcionasse, que a água que estava disponível no interior do estado de Alagoas chegasse às cidades que estão ao longo do perímetro do canal. O governador fez ouvidos de mercador, não nos deu as informações necessárias. E ao longo desse período, desses 3 anos de governo do presidente Bolsonaro, nós já investimos quase 90 milhões de reais, mais 90 milhões de reais, e uma série de obras acessórias com a ajuda da bancada federal, inclusive do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, do ex-senador Benedito Lira e vários integrantes da bancada federal. Esses 90 milhões serviram para fazermos adutoras que levam a água do canal até as cidades que estão no seu perímetro. E essa é a principal orientação do Tribunal de Contas da União, além do sobrepreço. Infelizmente, o governador não atendeu essas solicitações. É uma pena que o governador não queira que a água chegue na casa da população, dos moradores do interior de Alagoas. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte. Aliás, o governo federal em Alagoas, só no nosso Ministério do Desenvolvimento Regional, já investiu quase 3 bilhões de reais nesses 3 anos, em retomada de obras que estavam paralisadas pelo descaso, pelo desvio, pela falta de compromisso com os governos anteriores, com quem paga tributo nesse país. Quase 14 mil residências já foram entregues em Alagoas. Várias obras de infraestrutura, várias obras ligadas a saneamento básico. Este governo, fez uma ação extremamente importante, que foi o novo marco regulatório junto com esse Congresso reformista, o que permitiu que o governador Renan, que deve agradecer ao presidente Bolsonaro, fizesse um dos mais importantes e exitosos leilões de saneamento de todo o país. Quase 5 bilhões de reais foram arrecadados pelo estado de Alagoas para fazer investimentos e universalizar o serviço de tratamento de água e de esgoto naquele estado. Então é importante que a população do estado de Alagoas saiba separar o joio do trigo. E, governador, vamos cada um fazer a nossa parte. O senhor administra o estado, nós administramos o país, e quem não pode ser prejudicado é a população do estado de Alagoas. Pois é, Canal do Sertão também abandonado. Você ouviu de quem é a culpa? Lá também vigilantes há quase 2 meses sem receber. Isto é uma vergonha. Inclusive, a equipe de vigilante, o Lau, faz parte, Lau da barragem. Vocês vão continuar dando apoio a esse rapaz? Caso Tássia Jordana Freire. Em conversa com o presidente do CMDCA, na reunião em plenário que aconteceu na última quinta-feira, foi deliberado solicitar a orientação do Ministério Público de como proceder no caso da conselheira tutelar Tássia Jordana Freire, que é conselheira no Distrito Barragem Leste e também trabalha aqui no Agarrais. Isso já foi feito, agora estamos no aguardo do Ministério Público para dar encaminhamento. Continuando, caso Tássia Jordana Freire, conselheira tutelar, eleita pelo voto popular, que é proibido, é vedado por lei, atuar em outra instituição. E a mesma está ainda aqui no Agarrais, porque ela é sobrinha de Lau da barragem, ela pode e não pode. Depois da denúncia ao CMDCA, a secretária executiva do órgão prestou o seguinte esclarecimento. Abre-se aspas, no dia 24 de março de 2022, foi realizada uma reunião extraordinária do CMDCA. Na reunião, o Conselho fez uma análise da Lei Municipal número 1267/2019, artigo 38, inciso 2º, visto que o Conselho não tinha competência para deliberar sobre esse assunto. Fecha-se aspas. O Conselho encaminhou para os órgãos competentes, que são Ministério Público e Procuradoria. Isto é uma vergonha. A conselheira Tássia Jordana Freire, só porque é sobrinha do Lau da barragem, insiste em estar nos 2 empregos. E não vai, até porque o próprio CMDCA já deu parecer negativo a ela, agora estamos aguardando o Ministério Público. É aquilo que eu falo todos os dias, meu amigo e minha amiga.
não vamos permitir que essas arbitrariedades continuem acontecendo. É por isso que nós precisamos tomar ciência do que está acontecendo. Eu, Adriano Maciel, tenho feito diversas denúncias aqui no município de Delmiro Gouveia. Inclusive, PSS. Alguém viu publicação em algum site, em algum meio de comunicação? Porque eu não vi. Solicitei aos opositores de Delmiro Gouveia, os vereadores de oposição, que eu fosse a plenário para apresentar as denúncias que foram feitas aqui em meu blog, que convocasse a secretária de Educação, mas até hoje a oposição deu o silêncio como resposta. Então significa que quinta-feira eu não vou estar na Câmara de Vereadores em plenário para apresentar essas denúncias que foram feitas no PSS, aonde a gente estava acompanhando pessoas que não são qualificadas para tal profissão, como por exemplo a senhora Cristiane, que nunca trabalhou em assistência social, como a Riquelme também estavam querendo entrar na marra. Mas a gente inclusive teve algumas informações que o PSS havia sido cancelado. Se isto aconteceu, parabéns ao município de Delmiro Gouveia, mas que a gente precisa de maiores esclarecimentos. E eu continuo sem resposta para essas duas moças. E, no caso, Tássia Jordana Freire, o Ministério Público, nos próximos dias, já dará o resultado. E a lei é bem clara, não pode, é vedado. Ela tem que escolher ou ser conselheira ou trabalhar aqui no Agarrais.